aqui porque vamos ter que usar aquele power bank. Não precisa não. Esperar as crianças saírem aí, né? As crianças saírem. Oh. Glória a Deus, irmãos. E aí, tá bom o acampamento, hein? Tá gostoso, hein? Primeiro dia a gente chega, né? A gente chegou aqui na quinta noite. O primeiro dia você fica meio cansado ainda. E o sábado é um dia bem animado, né? A galera tudo pulando ali atrás. Domingo também, um dia o Dodó ali animadão ali na frente. Essa música também é legal pra caramba, Maravilhosa Graça, né, irmãos? E acampamento fica um clima legal, né? Fica um clima bacana. Tava conversando ali com o irmão Valdir agora há pouquinho ali, né? Sobre ali, acampamento, os dias que a gente fica. E assim, irmãos, eu imagino que se um povo visse a gente, qual que era uma das características daquela igreja de Atos 2, da igreja primitiva, né? A gente pegou 5, mas se você ler o texto tem muitas outras características. E o resultado vamos dizer assim, o resultado das características dele eram que eles eram atraentes. As pessoas olhavam para eles, olhavam para aquele grupo, para aquela igreja e ficavam admirados. Esse povo é diferente, né? Esse povo aí tem alguma coisa diferente neles. E a gente aqui no acampamento, a gente fica com esse clima, né? Às vezes lá em São Paulo, com o dia a dia, com a correria que tem lá em São Paulo, às vezes a gente vai no culto de quinta-feira à noite já cansado, né? Às vezes chega algum visitante na igreja, é normal de a gente não ter tanta disposição até para receber ele, para ele não ver na gente aquela alegria assim, né? Isso é normal, isso aconteceu comigo quando eu cheguei na igreja. É que eu cheguei muito determinado ali na igreja, né? Mas você chega ali na igreja, não tem, às vezes assim, isso é um erro muito meu, né? Às vezes, esses dias mesmo chegou uma mulher bem preta mesmo, bem escurona, com o filhinho dela. Eu mesmo vi ela entrando, vou contar um erro meu, vi ela entrando, vi ela saindo, nem falei com ela, uma visitante ali, né? A gente está naquela correria. Agora, se fosse no acampamento, seria diferente, né? A gente tem mais tempo, teria uma recepção melhor. Aí eu te pergunto, né? Será que a gente tem sido uma igreja relevante no dia a dia lá? No dia a dia lá na nossa igreja, na quinta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite? Mesmo ali no projeto Lavando os Pés, será que a gente tem feito mesmo a diferença? E em meio a isso eu queria trazer alguns dados para vocês aqui, para a gente pensar um pouquinho como que é a igreja no Brasil, para vocês verem como a gente está distante de uma realidade bíblica de igreja. Porque existe a Bíblia, que é a doutrina perfeita, né? Não tem situações perfeitas ali na Bíblia. A própria igreja primitiva, eles não eram uma igreja perfeita, mas a doutrina da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, é uma doutrina perfeita. Dentro disso eu vou trazer alguns dados aqui, para a gente pensar um pouquinho antes de entrar na mensagem. Você sabia, irmão, que no Brasil, né? Todo dia são 25 CNPJs, 25 registros de igrejas novas no Brasil. Isso dá em torno de mais de uma igreja por hora sendo aberta no Brasil. Isso as igrejas legalizadas, tá? Aquelas igrejas, dá trabalho você montar uma igreja, viu? A gente estava conversando ali, acho que foi na sexta-feira à noite, né? Eu tenho uma matéria lá no seminário que chama Gestão Eclesiástica. E uma das avaliações dessa matéria é a gente montar uma igreja de ponta a ponta. E dá muito trabalho. Então no Brasil, 25 CNPJs por dia são abertos para a igreja. Dá mais que um por hora. A gente chegou aqui sexta-feira, a gente está o quê? Mais de 72 horas aqui. Olha quantas igrejas já foram abertas no Brasil, as legalizadas. Só que, isso aqui são dados de 2017, tá? A gente já está indo para 2020. Eu não achei dados mais recentes. Estima-se que no Brasil abram-se 14 mil igrejas evangélicas por ano. Dá mais de 38 por dia. Aí entram as legalizadas e aquelas que abrem, sai abrindo por aí, né? Que o pessoal acha que nem sabe que uma igreja tem que ter uma pessoa jurídica, um CNPJ ali.
São mais de 38 igrejas por dia sendo abertas no Brasil. 38 por dia. Pegar um dado aqui da Receita Federal, tá? No Brasil, diariamente, as igrejas arrecadam 60 milhões de reais por dia. 60 milhões por dia. No ano, num total de um ano, são 21,5 bilhões de reais as igrejas no Brasil arrecadam. Agora, em contrapartida, eu quero trazer alguns outros dados também, para a gente fazer um confronto com esses dados aqui. Você sabia que, segundo a ONU, no Brasil, existem 9 milhões de pessoas que passam fome? A gente arrecada 60 milhões por dia, 21,5 bilhões por ano, e no Brasil, 9 milhões de pessoas passam fome. E esse número ainda cresce, tá? Segundo a ONU. Dessas 9 milhões, 7 milhões de pessoas não sabem sequer quando que é a próxima refeição. A gente aqui, café, almoço, janta, lanche, a gente sabe quando que é outra refeição. A gente tem certeza que a gente vai chegar em São Paulo, vai ter refeição para a gente lá. Eu que o diga, né? A gente vai ter muita comida. Só que são 7 milhões de brasileiros que não sabem sequer quando que é a próxima refeição. Desses dados aqui, dessas 38 igrejas que abrem por dia no Brasil, que arrecadam esse montante, um outro dado aqui da OMS. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sofre uma epidemia de ansiedade. Você sabia disso? A gente é eu não cheguei a levantar esse dado, mas se eu não me engano, a gente é o país que mais abre igreja. Só que do mesmo jeito que a gente é o país que abre mais igreja, a gente é o país mais ansioso. Onde tem maior número de transtorno de ansiedade é no Brasil. Outro dado da OMS aqui. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. O maior índice de depressão da América Latina está aqui no Brasil. Sabe países que ficam na nossa frente, que tem menos pessoas depressivas do que aqui no Brasil? Cuba. A gente, com razão, a gente ataca o regime deles lá, um regime ditatorial lá, mas tem pessoas mais felizes lá do que no Brasil. Lá. Paraguai, que a gente aqui, né, a gente menospreza o Paraguai, a gente vai lá comprar muamba lá, Paraguai e Uruguai. São países mais alegres que o Brasil. E Cuba, se eu não me engano, acho que nem abre igreja lá. Paraguai também não tenho nem notícia. E o Brasil a gente abrindo esse monte de igreja. E diante desses dados, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês, como que a nossa igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Tucuruvi, pode ser uma igreja relevante, ser diferente dessas 38 que abrem por dia, fora as que já existem, tá? Como é que a gente pode ser uma igreja relevante? Uma igreja que as pessoas passem lá na nossa rua, lá, Major Dantas Cortez 204, e começa a ver esse povo é diferente. Tem essas estatísticas aqui de transtorno de ansiedade, de depressão, de fome no Brasil, mas essa igreja aí é diferente. O que a gente pode fazer para isso? O que a gente já tem feito para isso? O que a gente tem que fazer para melhorar? Não se acomodar? Porque muitas vezes a gente começa a fazer as coisas, né? Começa a dar certo, a tendência nossa é acomodar. A tendência nossa é acomodar. E a gente já falou aqui nesses dias, né? De algumas características do que é ser uma igreja relevante. O pastor falou sobre que essa igreja de Atos 2, da igreja primitiva, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Cristo veio aqui na terra, fundou a igreja dele e deixou os apóstolos ali com uma doutrina sadia, uma doutrina proveniente de Cristo. Eles se dedicavam nessa doutrina. Já vou começar com uma pergunta aqui: como é que tem sido a sua dedicação da doutrina dos apóstolos? E aí, se pedir para abrir, outro dia eu pedi para abrir Abacuque lá na igreja lá, mas ainda bem que é tudo celular, né? Sabe abrir Abacuque lá na Bíblia? Sabe abrir Sofonias, Ageu? Como é que tem sido sua perseverança na doutrina dos apóstolos? Você tem praticado a doutrina dos apóstolos? O Danilo falou do Partir do Pão. O Partir do Pão, assim, particularmente eu acho que nossa igreja faz isso muito bem, né? Dá para melhorar, dá para melhorar. Partir do Pão não tem a ver só com aquele estrogonofe da irmã Osvalda lá é uma parte. Temos feito aí o curso de elétrica do Dodó. Ano que vem eu quero ver se a gente consegue fazer vários cursos aí junto com os irmãos, ver se as irmãs ajudam mais a gente do que já tem ajudado, fazer vários cursos aí, para a gente partir, para a gente servir a sociedade ali, né?
O Eric falou da comunhão. Como é que tem sido sua comunhão com o seu irmão? Aqui, eu acredito que eu sei o nome de todo mundo aqui, né? Mas não tenho intimidade com todo mundo. Como é que é a tua comunhão com o teu irmão aí? Quanto tempo você já está na nossa igreja, Avivamento Bíblico no Tucuruvi? Como é que está o seu relacionamento com o seu irmão? Tem ido numa crescente? Está estabilizado? Ou está numa decrescente? Você está bem diferente do seu irmão? Como é que está esse relacionamento aí? Características da igreja primitiva ali, né? O Renato falou da oração, que eles oravam muito, perseveravam em oração. E oração é papo reto com Deus, papo reto com Ele. Se tem algum ser que a gente pode descarregar nossos problemas, nossa ansiedade, pedir solução, pedir ajuda, pedir direção na vida, é Deus. Deus, meu irmão. É Deus. Tem hora que está um Deus nos acuda, que só Deus para nos acudir, né? Tem horas que está difícil demais. Oração. Aquele povo ali daquela igreja, eles não viviam uma vida fácil, não. Não viviam uma vida fácil. Eles estavam debaixo do Império Romano. E debaixo do Império Romano tinha os judeus ali, tinha o judaísmo ali. Cristo vem, encarna, né? O Deus encarna aqui nessa terra, morre por mim e por você. Só que antes disso ele chega lá para os apóstolos, ele chega particularmente para Pedro, mas os outros discípulos estavam ali também. Ele fala assim: ó Pedro, eu vim fundar minha igreja aqui, ó, sobre essa rocha aqui, ó, dos apóstolos aqui, ó. Tu és Pedro. E sobre essa rocha, eu vou fundar a minha igreja. O que Cristo estava dizendo ali? Sabe o que Cristo estava dizendo ali? Olha, Pedro, se você ler o texto ali, ele estava dizendo: Pedro, chega uma hora que eu não vou estar mais com vocês. Essa diferença que o Deus encarnado tem feito aqui, esse monte de cura, milagre, essa manifestação do reino de Deus, uma hora não vai estar mais com vocês. Mas eu vou fundar minha igreja baseado no fundamento de vocês. Vocês vão fundar a minha igreja. E sabe qual que é o papel da igreja? Eu estava comentando com um pastor ali, não sei se comentei com o Patrick. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que ele fala que o papel principal da igreja é mostrar esse Cristo ressurreto. As pessoas têm que olhar para a igreja e falar assim: não, ali tem um Cristo ressurreto, ali tem salvação. Olhar para a igreja e falar assim: nossa, essa igreja aqui, ela é diferente das outras. As outras que a gente vê por aí, essa igreja aqui eu entro, eu vejo Cristo aqui, eu vejo salvação aqui, eu sinto salvação. Porque Cristo, na verdade assim, a gente tem um pouco desse jargão: só Cristo salva. Não, Cristo ele é a salvação. Cristo ele é a própria salvação. Se você ler lá em João 1, Gênesis 1, você vai ver que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O planeta Terra era um caos. E Deus, através de Jesus, colocou ordem nesse caos. Se Jesus não tivesse colocado ordem nesse caos, a gente não estaria aqui. Cristo não salva, Ele é a salvação. Ele é a própria salvação. Né, irmãos? E eu gostaria de ver com vocês aqui algumas características. A gente viu nessas 5 características e a minha parte, né? A minha parte ficou em Atos 2:43. Tem como colocar aí, Carlão, por gentileza? Então a gente viu, olha lá, doutrina dos apóstolos, comunhão, oração e partir do pão. Então hoje eu vou pensar um pouquinho com vocês aqui, uma 5ª característica, está em Atos 2:43. E cada pessoa daquela igreja, não tinha exceção. O texto bíblico não fala que tem exceção aqui. Cada alma daquela igreja havia temor. Cada pessoa ali tinha temor no coração, sem exceção. E eu queria pensar com vocês um pouquinho o que é esse temor do Senhor. Você já parou para pensar? O que é o temor do Senhor? Alguém já parou para pensar assim: ó, eu tenho que temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Porque eu te garanto que se você descobrir mesmo o que é temer a Deus, você vai temer a Ele. Abre sua Bíblia aí, irmãos. Em Êxodo, capítulo 3.
gente vai ler do 1 ao 6, Êxodo 3, do 1 ao 6. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo. Entenda anjo do Senhor como o próprio Senhor aqui, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Se na Bíblia tem um marco zero de uma situação de o que é temer a Deus, é essa aqui. Moisés, ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaque, conhecia o Deus de Jacó. Deus se apresenta como os Deus do pai dele. Moisés tinha tido uma perseguição. O faraó mandou desencadear uma perseguição para as crianças lá no Egito. A mãe de Moisés, junto com a irmã dele, dá um jeito lá de o bercinho chegar, né? Colocaram no rio. Aí Deus foi trilhando esse bercinho até chegar na mão da filha do faraó. Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo de tudo do que você tem mais de tecnologia, de conhecimento. Depois ele já acha que ele está apto para fazer a obra de Deus. Ele achava que ele temia a Deus. Se mete lá numa causa entre um hebreu e um egípcio. Ele acaba matando o egípcio. Aí foge para o deserto. E o texto não fala que Moisés conhecia Deus. Mas quando chega aqui, o eu sou se apresenta para ele. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Irmãos, eu queria dizer para vocês, existe um ser no universo a quem a gente deve temer. Existe um ser no universo que quando ele se manifesta para a gente chega na presença dele, a gente está à mercê da decisão dele. Ele pode tanto te fulminar, foi por isso que Moisés teve medo. Mas na maioria das vezes na Bíblia você vê Deus falando: não temas, não temas. Deus já manifestando a graça dele lá no Antigo Testamento, falando: não temas. Então, se tem alguma coisa, se tem um ser que a gente deve temer no universo, é esse eu sou. Tanto é que ele chega para Moisés conversando com Deus, fala assim: Senhor, mas eu falo o que lá para o pessoal lá no Egito? Quem está mandando? Deus responde: diga que eu sou. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, meu irmão. Moisés não tinha que chegar lá no Egito, lá dando satisfação de quem era o Deus dele. Diga que eu sou. E se tem alguém que você deve temer, esse eu sou. Esse ser você deve temer. E eu vejo outras experiências parecidas com essa aqui na Bíblia. A Bíblia é cheia de experiências em relação ao temor do Senhor. No Novo Testamento a gente encontra também outras ali. Pedro na pesca maravilhosa, lá em Lucas 5, do 1 ao 8. Eles estavam pescando lá, a noite inteira pescando. De repente Jesus aparece para ele, o Deus encarnado, aparece para ele e fala assim: ó Pedro, é o seguinte, vocês não pegaram nada aí? Não pegaram nada? Joga a rede do outro lado. Joga lá do outro lado. E a hora que Pedro joga a rede do outro lado, a rede está cheia de peixe, assim que ele não conseguia nem carregar. Ele teve que dar sinais para outros barcos virem ajudar ele. Aí diz que o texto diz que quando Pedro viu aquela situação, ele olha para Jesus e fala: afasta-te de mim, o Senhor é um homem santo, eu sou pecador. Pedro temeu a Deus ali. Pedro ficou com medo, essa sensação de medo, né? E outras situações também. Os discípulos na transfiguração, lembra? Estava lá os discípulos, aí aparece Jesus, Elias e Moisés.
Quando os discípulos veem aquilo ali, aquela transfiguração, sensação de medo. Eles olham aquilo ali, aquela santidade, e olham para eles ficam com medo. O texto fala assim, ó: ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Quando você se depara com teu Deus, você pode ficar aterrorizado, irmão, se você se deparar com a presença dele mesmo. Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, lembra Saulo? Perseguidor da igreja. Começou a perseguir a igreja, matar os crentes. Começava pelas irmãs, né, irmão Valdir? Paulo começava pelas irmãs mais antigas. Só que chega uma hora que ele está numa estrada de Damasco, cheio de si. Eu faço o que eu quero, tenho conhecimento teológico, fui treinado aqui nos mestres da lei, eu conheço Deus. Imagino o que Saulo estava falando na cabeça dele. Eu conheço Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Tanto é que lá em Filipenses ele chama essa perseguição de zelo. Por zelo ao Senhor ele começa a perseguir. Jesus vem e fala: opa, derruba o cara do cavalo lá, deixa o cara cego 3 dias. E Saulo pergunta assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Medo de Deus ali. João na ilha de Pátimos, já no final da vida dele, apóstolo, no final da vida dele, diz assim, Apocalipse 1,17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. O próprio João ali, já no final da vida dele, viu Jesus ali glorificado, diz que ele caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, irmãos, se existe alguma coisa, algum ser no universo que a gente tem que temer, é a Deus. Não é boleto bancário, não é teu chefe, não é nada mais. O único ser que você deve realmente explicação da sua vida, aquela explicação existencial, é esse Deus aqui. Publicano e fariseu. Lembra do publicano e fariseu? Estava lá o fariseu, foram para o templo orar. O fariseu: Senhor, obrigado porque eu não sou que nem esse cara aqui. Eu sou um cara reto, eu sou santo, dou dízimo, eu faço tudo o que é certo. Mas olha aquele cara ali, ó, aquele crente sem vergonha ali. Agora você olha para o publicano, nem ousava olhar para o céu. Esse publicano conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Ele nem ousava olhar para o céu e batia no peito: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Para a gente entender literalmente o que é o temor do Senhor, tem um teólogo chamado Rudolf Otto, que ele diz assim: entre essas dimensões está o sentido do mistério que caracteriza a relação do homem com o divino. É uma relação do homem com o divino. A dupla polaridade da experiência. Dupla polaridade da experiência. Do totalmente outro, que por um lado você atemoriza e repele. Se deparou com Deus, você tem uma sensação de medo. Só que ele fala assim: e por outro lado, isso fascina, te atrai. Ao mesmo tempo que Deus é um ser que pode te causar medo, ele te atrai também. A imensidão dele, o poder dele diz: não temas. Isaías 6 aconteceu isso também. Ele diz: não temas. Em Atos 2,43 diz que essa igreja relevante estava cheia desse temor. Era esse temor que essa igreja tinha. Essa igreja ela não tinha um conjuntinho de regras lá no estatuto deles. A gente foi montar a igreja, a gente tem que montar um estatuto. Eles não estavam com um conjuntinho de regras. Eles estavam com a doutrina dos apóstolos. Eles tinham esse temor aqui. E era por isso que eles eram relevantes. Porque eles sabiam que o Deus que eles estavam servindo era um Deus que deve se temer. Que de certa maneira ele te aterroriza, mas de certa maneira ele diz: não temas. Porque diz assim: estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês, diante disso, do que é o temor do Senhor, essa característica que a igreja tem que ter, o indivíduo tem que ter.
sua alma tem que temer a Deus. Eu gostaria de ver com vocês, a partir do Salmo 112, abre sua Bíblia aí no Salmo 112. Eu queria ver com vocês duas características e duas promessas. Duas características de quem teme a Deus. Aí você se autoanalisa, irmão. Você vê assim se você tem essa característica. Se você quer realmente fazer parte de uma igreja relevante, você não quer ser só mais um que chega lá na igreja, você quer ser uma pessoa cheia de temor, veja se você tem alguma dessas duas características. Eu vou ler o texto inteiro aqui, Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio olha para esse cara que teme a Deus e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Diante desse texto aqui, eu queria tirar aqui, tem mais, mas eu queria tirar duas principais características de alguém que teme ao Senhor. Qual que é a primeira característica de alguém que teme ao Senhor? Salmo 112, 4 diz assim: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Quem teme a Deus tem essas três características. Se autoanalisa aí. Você tem misericórdia? Você tem compaixão? Você tem agido com justiça? E essas duas características aqui, a justiça e misericórdia, segundo o salmista, ela tem que andar sempre junta na sua vida, irmão. Sempre junta. O mundo por si só, você sabe por que muitas vezes as igrejas de hoje em dia não são atraentes? Como essa igreja que diz lá em Atos 2,47, que eles tinham a simpatia do povo e o próprio Deus lhes acrescentava? Porque eles agiam com misericórdia. Eles agiam com justiça. O mundo por si só, ele já é injusto, irmão. O mundo por si só, tem uma frase, quando você termina de assistir aquele filme lá, Lágrimas do Sol, aparece uma frase lá: para que o mal se prolifere, basta que os bons não façam nada. O mundo por si só ele já é mau, não tem misericórdia, não tem compaixão. Olha aí como as pessoas te tratam aí fora. Olha aí, né? Eu vou falar da minha mãe, ela diz que prefere cachorro do que gente. Às vezes é verdade isso aí, irmão. Às vezes é verdade isso aí. Você passa por umas situações aí fora, sem misericórdia, cada um por si. A pessoa não pensa em você. Às vezes a gente quer que as pessoas pensem na gente, né? A gente fica chateado com o irmão do lado. Caramba, o irmão teve uma atitude comigo, parece que ele nem pensou em mim. Você pensa no irmão? Você pensa como o irmão tem agido como você tem agido com o teu irmão? Ou você só quer que as pessoas ajam com misericórdia com você, com justiça com você? Como é que tem sido as suas atitudes com o seu irmão? Como é que tem sido? A gente gosta de ser divertido aí, pega o irmão Valdir, gosta de ser divertido. Agora eu vou pegar ele como exemplo. Cadê ele? Não está aí? Não está, deu uma subida, né? Como é que tem sido a sua atitude para com ele? Eu vejo o irmão Valdir, a gente estava lá jogando bola, pegou, desceu com uma garrafa de água lá. O irmão Valdir chama todo mundo para vir para o culto, está animando todo mundo. Você espera dele, né? Você espera muita coisa do irmão Valdir, uma pessoa muito alegre. Ontem a gente foi orar junto ali, eu falei: irmão, eu agradeço a Deus por você existir na minha vida. Me faz bem a presença dele. Agora, como é que tem sido a sua relação com ele? Não só com o irmão Valdir, mas com aquela pessoa que está aí do teu lado. Como é que tem sido? Tem agido com misericórdia com essa pessoa? Ah, eu não dormi bem essa noite porque aconteceu tal situação no meu quarto. E aí, irmão?
Será que é só no acampamento que você não dorme bem? Você nunca perdeu o sono na tua casa? Primeira vez que você perde o sono é no acampamento, porque alguém ronca, né? Ei, Carlão. É a primeira vez? E aí, irmão? Né? A gente quer das pessoas, o ser humano, ele cobra das pessoas, né? Aí a pessoa vai lá, é nossa amiga por 10, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí uma mancadinha que a pessoa dá, a gente joga tudo fora. Isso acontece muito com ovelha em relação ao pastor. Cadê ali, ó? Eu sei que a gente, muitas vezes, a gente tem muita expectativa do pastor. E o pastor é um homem de Deus. O pastor, ele está lá sempre pregando o evangelho para a gente. Está lá sempre pronto para atender um telefonema. Está lá sempre pronto para te ajudar, para te escutar. E você em relação ao pastor? Hein? Já deu uma palavra de amizade com ele, de carinho para a vida dele? Hã? Já serviu o café dele? Põe pouco no prato, mas já serviu o café dele? Ah, pastor, deixa eu servir teu café aqui. Tantas vezes eu chego lá na igreja, passei um dia atribulado. Aí Deus, através da sua vida, traz uma palavra de consolo para mim. Pastor lá, quem prepara um sermão sabe o que é o preparar um sermão, irmãos. Pastor vai lá, estuda, prepara o sermão, busca textos na Bíblia, 3 cultos por semana. E aí? Como é que tem sido? Não. Aí o pastor dá uma mancadinha, né? Caramba, aquele pastor lá, brincadeira, né? Olha o que ele fez para mim, olha o que ele falou para mim. Meu pai é pastor também. Meu pai é pastor, ele conta as histórias de igreja para mim. Povo de igreja, desculpa, irmãos, eu vou falar porque eu faço parte, tá? Vou falar porque eu faço parte. E me coloca no primeiro lugar dessa fila. Muitas vezes a gente é muito ingrato. A gente é muito injusto com as pessoas dentro da igreja. Sabe por que a gente não é relevante? Por causa disso. As pessoas olham para a gente e falam: para que eu vou ficar com esse povo? Sendo que no mundo eu tenho um monte de opções aqui no mundo. No mundo eu tenho um povo assim, que não tem diferença nenhuma, mas no mundo eu posso fazer um monte de coisa. Eu não vou citar aqui. Eu posso fazer um monte de coisa no mundo. Para que eu vou ficar na igreja? Para que um jovem vai ficar na igreja hoje em dia? Por que os jovens têm, agora não só no avivamento bíblico do Curuvi, em torno de 60% a 70% dos jovens que entram numa faculdade saem da igreja. Eles saem da igreja. Quando esse jovem era adolescente, você tratou ele como adolescente ou como um irmão em Cristo seu? Eu errei muito nisso aí, irmão. Às vezes a gente vê com o adolescente, não, é adolescente. Deixa os adolescentes. Não, é o irmão em Cristo ali. Aí sabe o que acontece? A gente não age de misericórdia, de compaixão com o adolescente. Ele chega na faculdade, lá está cheio de misericórdia, entre aspas, cheio de compaixão lá. Os professores lá da esquerda, lá, sei lá, de qualquer coisa aí, irmão, abraçam eles. Abraçam. Está cheio de coisa lá, querendo abraçar eles. E na igreja não. Ah, os adolescentes, dor de cabeça os adolescentes. Hein? São irmãos em Cristo. Não é? E o cristão, irmão, o cristão, qualquer decisão que você tome, qualquer decisão na tua vida, a base tem que ser misericórdia. Misericórdia. Porque se Deus não agisse de misericórdia com você, Ele pode tomar decisões assim, que tenha bastante consequência, mas Ele age de misericórdia com você. Olha lá quantas pessoas Ele não falou ali: não temas, não temas, não temas, não temas. Foi o que Cristo fez por você, né? Um pouquinho mais para frente aqui. Segunda característica de alguém que teme ao Senhor. Segunda característica. Isso aqui tem muito a ver com o que o Danilo falou, mas é uma característica de quem teme a Deus. Se você não teme a Deus, você não vai conseguir ter essa característica. Salmo 112, 9. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. E aí, como é que tem sido repartido o pão? Não só o pão, irmão. Qualquer coisa. As pessoas que necessitam. Como eu disse aqui, 7 milhões de brasileiros não sabem quando que é a próxima refeição. Como é que tem sido a nossa atitude? Ah, não, a gente já tem o projeto lá, já faço minha parte no projeto.
projeto é uma vez por mês. É uma vez por mês, um sábado, uma vez por mês. E os outros 29 dias do mês? Como é que tem sido? Você sabe por que 7 milhões de pessoas passam fome no Brasil? Porque sobra café aqui pra gente. Porque muitas vezes a gente vai na padaria, compra 10, 12 pãezinhos, come 5 só, nossa família come 5, 6, e os outros, para não jogar fora, faz torrada. Se não tivesse a torrada, ia pro lixo. É por causa disso. Porque, para pensar, se, além de não ter te faltado nada, se você não tem realmente condições de partilhar com o teu próximo. Se você disser que não tem, eu te convido a pensar na igreja de 2 Coríntios 8, onde diz que os pobres da Macedônia, os miseráveis da Macedônia, suplicaram para Paulo para repartir o pão com os crentes da Judéia. Pobre ajudando pobre, irmão. Na verdade, ali assim, miserável, se você pegar ali a essência do texto, eram pessoas miseráveis, mas não no sentido existencial, no sentido financeiro mesmo, ajudando pessoas mais miseráveis ainda. Né? Aí a gente vê, voltando aqui um pouquinho no ponto anterior, a gente vê lá o STF, os juízes do STF comprando lagosta para comer. A gente fala, tá vendo porque o Brasil é uma porcaria? Os juízes do STF comprando lagosta para comer com o nosso dinheiro e a gente aqui passando necessidade. Passando necessidade não tem o que a gente queria, vamos dizer assim. Não, irmão, sabe por que tua vida é assim? Porque muitas vezes a gente não reparte. Simplesmente por causa disso. E quem reparte o pão, eu tinha passado esses pontos aqui comentado com o Danilo, mas como ele não falou, eu vou usar aqui. Quem reparte o pão, né, tem a salvação no coração. Você sabia que se você não tem esse desejo de repartir com o teu próximo, talvez, desculpa irmãos, talvez, eu vou pegar um texto da Bíblia para a gente entender, talvez você não seja nem salvo. Quando Jesus estava passando ali no caminho, ele encontra Zaqueu. Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa hoje. Quero dar um rolê lá na tua casa hoje. Quero passar um tempo lá na tua casa. Zaqueu desce todo contente, leva Jesus para a casa dele. Aí olha o que Zaqueu fala. Tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e eu vou dar parte dos meus bens aos pobres. Sabe o que Jesus fala para Zaqueu? Hoje a salvação entrou nessa casa. Repartir generosamente não tem nem a ver tanto com generosidade, mas tem a ver com a sua salvação. Se a salvação entrou na tua casa, se a salvação entrou na tua vida, o teu desejo é de repartir. Foi o que Jesus falou para Zaqueu. Jesus não elogiou Zaqueu, não falou, Zaqueu, olha como você é um cara piedoso, olha como você é um cara generoso. Jesus ele fala para Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, irmão, se questione aí. Se você tem o desejo de repartir ou não, tem a ver com a sua salvação. Não tem a ver com prestar contas para o pastor, prestar as contas por irmão da igreja, eu vou fazer por irmão ver. Não tem a ver com isso não, irmão. Tem a ver com a sua salvação. 2 Coríntios 8 que eu falei aqui, repartir o pão é graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Diz que os crentes da Macedônia suplicaram para Paulo, para ajudar os crentes da Judéia. Aí Paulo fala assim, esses crentes superabundaram em graça, em misericórdia. Repartir o pão tem a ver com ser uma pessoa graciosa. E quem reparte o pão, irmão, tem promessa para você. Você acha que às vezes a gente tem medo de falar isso aqui. Se você estiver repartindo o seu pão, meu irmão, repartindo as coisas, Deus vai te recompensar, irmão. Deus ele te dá as coisas. Você não precisa ficar preocupado, não. Provérbios 19, 17 diz assim. Deixa eu abrir esse texto aqui. Um aqui de cabeça mesmo. Quem dá aos pobres, colocou aí, Carlão, Provérbios 19, 17. Quem dá aos pobres, vamos ver como está essa versão. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Ele vai te recompensar, irmão. Quem vai te recompensar é o próprio Senhor. Não faça as coisas para que os outros vejam. Não faça as coisas esperando o reconhecimento. Faça as coisas temendo ao Senhor. O reconhecimento desse ser, do grande eu sou, que Ele vai te recompensar. Palavras de Salomão. Salomão ele via lá
quem repartia com o pobre, o Senhor recompensando. Repartia com o pobre, o Senhor recompensava. Reparta, irmão, reparta. Agora vamos lá. Primeira promessa. Para alguém que teme a Deus e tem o prazer em seus mandamentos, você tem promessa para isso. Se você temer a Deus, não vai ficar elas por elas, não. Se a gente gosta de recompensar, né? A Bíblia não fala, se o pai de vocês quer mal dar coisa boa aos filhos, quanto mais o teu pai celestial, né? Primeira promessa de alguém que teme ao Deus e seus mandamentos, Salmo 112, versículo 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada e homens íntegros. Quem é pai aí de filhinho novo aí, Fernanda, Dodó? Se você temer a Deus, pai, mãe, né? Os avós também aí, seus descendentes, fala dos seus descendentes, os avós, que não é promessa só para pai não, para os seus descendentes, as avós aí. Se você for uma pessoa temente a Deus, os seus descendentes serão poderosos na terra. Só que poderoso aqui, não quer dizer que o cara vai ter um lugar de poder, de tomar decisões, não. Ele vai ter lugar de honra na terra. Porque a palavra aqui, que o salmista usa para poderoso, é aquela palavra que indica aquele que carrega a espada do rei. Quem carrega a espada do rei, está do lado do rei, um lugar de honra. Um lugar de honra. Se você pai, se você mãe, se você avô, se você avó, tio, tia, eu sou tio, não tenho filho. Não tenho filho. Se você tio, se você tia, for um ser temente ao Senhor, os seus descendentes vão ser poderosos na terra, vão andar em lugares de honra, lugares que você não passou, lugar que você desejou passar, os teus descendentes vão passar, porque é o Senhor que vai colocar eles lá. O Salmo 1, ele deixa bem claro isso, né? Como que a gente deve temer ao Senhor? Como que eu, pai, mãe, tio, tia? O Salmo de número 1 diz, temer ao Senhor e ter o prazer na sua palavra. Essa promessa a gente encontra no Salmo 1 também, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é o cara temente a Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Não é uma vez por semana, 2 vezes por semana. E nela medita de dia e de noite. Agora olha a promessa aqui. A Bíblia é cheia de promessa, irmão. Olha o que o salmista fala. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Sabe qual que é a figura que o salmista está usando aqui? Lá na Palestina, era um lugar de muito deserto. Era um lugar que você plantava e não nascia, era difícil. Plantava e não nascia. Aí ele fala, se você for alguém temente a Deus, que medita na lei dele de dia e de noite, né? Não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta do pecador, não se aceita na roda do zombador, você vai ser como essa árvore. Árvore plantada junto de águas correntes. O que ele está dizendo aqui? Palestina é um lugar deserto, um lugar de deserto, um lugar onde tem escassez, está todo mundo se dando mal nesse lugar, mas se você for temente a Deus, você vai andar contra as circunstâncias. Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água corrente no deserto. Enquanto as pessoas estiverem perecendo existencialmente, com transtorno de ansiedade, com depressão, estiverem padecendo necessidade, se você for alguém temente a Deus, quem vai te sustentar é Ele. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que esse nada me faltará que ele fala ali, ele está se referindo a Deus. O Senhor é meu pastor, de ti não terei falta. O texto original diz, de ti não terei falta. Você vai andar por vale da sombra da morte, você não vai temer. Quando você estiver cansado, sabe quando você está exausto, que você não aguenta mais? A gente está no final do ano. Ele vai te levar para pastos verdejantes, para correntes de águas tranquilas. Enquanto todo mundo estiver padecendo existencialmente, as pessoas aí fora estiverem falando, não vale a pena viver. As pessoas aí fora estiverem falando, eu quero tirar minha vida, não vale a pena viver. Você vai dizer, eu quero viver cada minuto mais, cada segundo mais. Porque você vai ser uma árvore plantada junto de águas correntes. Você vai dar o fruto no tempo certo.
E você dando fruto, as pessoas vão se servir desses frutos, irmãos. As pessoas vão olhar para você, vão ver algo diferente. Pô, pega aí. Estamos todo mundo aqui padecendo. E essa pessoa aqui, só ela está andando contra a circunstância. O ser humano tem essa mania, né? Está todo mundo indo para a direita, eu vou para a direita também. Que parece ser aqui o caminho certo. Mas não, o temente ao Senhor, ele não anda com a multidão. Ele vai contra a multidão. Aí a multidão que está indo para o caminho errado, olha para você e fala, mas peraí. Todo mundo diz que é o caminho para lá. Esse cara está indo no caminho contrário, mas a vida dele que está dando certo? É a vida dele que prospera? Nós temos tudo aqui, né? A gente tem tudo aqui, mas a gente está desanimado. E esse cara que não tem nada, está cheio de ânimo. É o cara temente a Deus, irmão. É aquele cara que olha para Deus e diz assim, estou com medo. Eu sei que tem um ser no universo que pode me fulminar a qualquer momento. Mas esse ser diz, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. A gente tem várias passagens na Bíblia que dizem isso. Deus falando para Josué, se esforça, eu serei contigo. Já indo para o final aqui, que o tempo já andou. Segunda promessa, irmão. Segunda promessa. Para alguém que teme a Deus. Salmo 112, versículo 6. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Se você for uma pessoa temente a Deus, se você tiver uma vida íntegra, você permanecerá inabalável. Olha o que diz aqui. Se puder colocar isso aqui por gentileza, Mateus 7, do 24 ao 27. Olha o que diz esse texto aqui. Lá. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ele não caiu. Tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um servo insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Se você for uma pessoa temente a Deus, pode vir qualquer circunstância na sua vida, irmão. Qualquer uma. Você vai permanecer inabalável. E quando você estiver passando por essa prova, por esse deserto, as pessoas vão desejar, às vezes até passar por esse deserto que você está passando. Eu já tive vezes de olhar na minha vida, olhar pessoas assim, cara, aquele cara, a vida dele está, em volta dele está um caos, está tudo dando errado para ele, está tudo, as circunstâncias tudo indo para trás, e o cara está indo para frente, o cara está alegre, o cara está animado. Eu olho para essas pessoas às vezes assim, eu falo, o que esses caras têm? O que esses caras têm? Temor do Senhor. Seu alicerce está sobre a rocha. Né? Você não viverá de acordo com o que vê. O ser humano vive muito de acordo com o que vê. Deu um problema aqui, deu outro problema ali, acabou a luz, né? Como é que vai ser? Não. Quem teme a Deus vive de acordo com o que crê. Vou pegar alguns exemplos aqui para a gente ir caminhando para o final. Paulo e Silas, na prisão, inabaláveis, foram presos injustamente, não mereciam ser presos, porque não se negaram de pregar o evangelho, foram presos. Talvez eu e você teríamos deixado de pregar o evangelho. Chegasse alguém aqui para você, para de pregar o evangelho, você vai para a cadeia. Será que você pararia ou não, irmão? Para de pregar o evangelho, senão vai para a cadeia. Vai ficar lá com o PCC, lá com os caras lá, que você não sabe como é que vai ser. Vai ser lá. Paulo e Silas na prisão, o texto diz que era perto da meia-noite, e aquelas cadeias antigamente, não é assim, essa mordomia que é hoje em dia, não. Essas cadeias de hoje em dia aí, umas são cheias, outras parecem hotel. 3 refeições, 4 refeições por dia. O cara tem auxílio doença, a família dele tem, ele tem auxílio doença, a família dele tem um auxílio do governo. Não, Paulo e Silas na prisão, presos injustamente, corrente no pé, corrente na mão.
Se os presos ali corrente no pé e na mão, eles não iam no banheiro toda hora, as necessidades dos presos sendo feitas ali mesmo, ou você acha que tinha uma faxineira passando ali na cadeia toda hora? Paulo e Silas, no meio aquele lixo, não estavam vivendo do que viam. Talvez se eu estivesse lá, eu enxergaria a cadeia. Meu Deus, por que o Senhor me colocou nessa cadeia? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu sempre te servi. Eu sempre preguei o Evangelho, eu sempre te servi. Por que o Senhor permite isso na minha vida? Porque você está olhando circunstância, irmão. Você não está olhando com a fé. Meia-noite, Paulo e Silas cantando louvores lá. E eles não tinham nem ideia que aquelas cadeias iam se abrir. O texto fala, mas eles não tinham nem ideia. Cantavam porque estavam contentes, estavam satisfeitos. Diz que de repente as cadeias quebram. Os caras são soltos e continuam pregando o Evangelho. Daniel na Babilônia. Soltaram um decreto lá. Olha, não é mais para orar a Deus. É para orar só o imperador agora. Daniel fala, o quê? Eu não. Eu temo a Deus. Eu sei, o temor do Senhor é isso aqui, irmãos. Eu sei que se eu adorar o imperador, Deus vai me castigar. Daniel tinha essa consciência. Mas ele sabia que era um Deus misericordioso. E porque ele me ama, eu sirvo. Daniel foi lá, permaneceu constante nas suas orações. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, até que pegam ele. Daniel, você é louco? O rei mandou um decreto lá e você orando ao seu Deus? Daniel fala, vou continuar orando. É ele que me sustenta. Pegam, jogam ele na cova dos leões. Né? Daniel, tá bom, pode jogar. Quando abrem lá no dia seguinte, abrem as covas dos leões, vê os leõezinhos lá que nem cachorrinho filhote lá. Daniel brincando com os leões lá, fazendo carinho nos leões. Né? Aí o rei fala, não, peraí. O Deus de verdade, o Deus verdadeiro, não é o Deus que está todo mundo adorando. É o Deus de Daniel. Você vê como que às vezes uma multidão te leva para um lado? Só que não. O Deus não é o Deus da multidão. É o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali na Babilônia também. O rei coloca uma estátua. Todo mundo se curva diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego negam. Não vamos nos curvar. Pode estar todo mundo indo para a direita. Sadraque, Mesaque e Abednego diz, nós vamos para a esquerda, porque Deus mandou ir para a esquerda. Mas na esquerda só tem espinho. Na esquerda é deserto. Lembra de Ló? Ali tem pastos verdejantes. Na direita tem tudo dando certo. Olha as pessoas ali na direita. Olha que campos verdejantes. Mas Deus falou, não, é para ir para o deserto. É para ir para os espinhos. Aí eles não se curvam ali na estátua do imperador. São pegos ali de pé. São jogados na fornalha ardente. Eles podiam ter pensado, caramba, se a gente tivesse ficado em pé, se a gente tivesse curvado junto com a multidão, a gente não estaria aqui. Não, eles permaneceram fiéis. A Bíblia fala que apareceu um quarto personagem lá, andando com eles nas labaredas, que estavam 7 vezes mais quentes. Era um anjo do Senhor ali livrando eles. Eles dando um rolê no fogo, irmão. Dando um rolê no fogo ali, ó. E foram contra as circunstâncias, contra a multidão. José do Egito, tem vários exemplos. José do Egito, mesma coisa. Quando todo mundo deitaria com aquela mulher de Potifar lá, José fala, não, eu não. Deus vai lá e exalta ele. Quem teme a Deus, prosperará. Salmo 1. É como árvores plantadas junto de águas correntes. Suas folhas não murcham, dá o fruto no tempo certo, e tudo quanto faz, prosperará. José do Egito. Abraão e Isaac. Né? A gente tem essa mania de, eu sempre que eu vejo lá em casa com meus sobrinhos, essa mania de achar que os meus são especiais. Os meus são especiais. Esses meus são especiais. Os outros são bons, são legais, mas os meus são especiais. Abraão não viu assim. Deus chegou para Abraão, Abraão, eu quero Isaac. Eu quero Isaac. Aí ele podia falar, Senhor, mas Isaac, né? Isaac, eu comprei um monte de danoninho para ele aqui.
Eu comprei um monte de brinquedo para ele. Já montei o quartinho dele aqui. O Senhor vai me pedir logo Isaac? E Deus parece meio irônico, aquele filho que você tanto ama. Abraão não olha para a circunstância, irmãos. Eles vão lá para o Monte Moriá, chegam no pé do monte e falam lá para os conservos: olha, a gente vai subir, mas a gente vai descer. Se você estiver disposto, irmãos, a abrir mão até dos seus, em temor ao Senhor, além de você ser uma igreja relevante, além de as pessoas olharem para você e falar: meu, como é que é isso aí? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Promessa para a igreja, promessa para a sua vida. Não temeu a Deus, não tem promessa para a sua vida. É simples isso aí. É simples. É quase que um cálculo matemático. É simples isso aí. Então, para a gente concluir, irmãos, para a gente concluir aqui, se você quer pertencer a uma igreja relevante, se você quer ser parte de uma igreja relevante, não apenas esquentar o banco da igreja, irmão, vir na igreja por vir, chegar lá na igreja e fazer parte de um número, né? No Brasil já tá cheio de igreja que não faz diferença. Tem os desigrejados aí. Além das igrejas, tem os desigrejados. Estão em torno de 15 milhões no Brasil. Estão decepcionados com a igreja. Esteja cheio do temor ao Senhor. Tema a Deus. Ama a sua palavra. Saiba que existe um ser que te criou, a quem você deve temer. Ele te criou, ele domina as circunstâncias. Quem domina as circunstâncias não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o teu patrão, não é o dono do acampamento, não é o dono da Eletropaulo. Quem domina a circunstância é teu Deus, irmão. O eu sou domina a circunstância. E saiba que Ele é misericordioso. Seja misericordioso com as pessoas, tenha compaixão, haja com justiça. O mundo já está cansado de tanta injustiça, irmãos. Se o mundo começar a ver injustiça na igreja, então, o mundo já está cheio de injustiça. E ver mais injustiça na igreja, como tem acontecido com algumas aí, acabou. Aí você viverá as promessas de alguém que teme a Deus. Seus descendentes serão poderosos na terra. Você permanecerá inabalável, porque é o Senhor que vai te sustentar. Amém, irmãos? Então fica aí de pé no seu lugar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que a gente deve temer. O Senhor é um Deus que é todo poderoso, que domina toda circunstância, mas ao mesmo tempo que o Senhor é um Deus transcendente, o Senhor é um Deus imanente também. O Senhor anda no nosso meio. O Senhor diz para nós: não temas, porque eu sou contigo, não te espante, seja fiel, eu estou com você, eu não vou fazer nada. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça para conosco. Embora a gente não merecesse, a Bíblia diz que a gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas o Senhor deu a sua vida por nós, por misericórdia. Eu te agradeço por isso. A gente nunca vai saber o preço que foi pago ali na cruz. Muitas vezes a gente quer mensurar algumas coisas, achando que a gente tem noção do que foi pago ali na cruz, mas a gente nunca vai ter, Senhor. O que foi pago ali na cruz, um inocente morrendo pelo justo. Eu te agradeço pelaquela tua obra da cruz. Eu te agradeço, Pai, por esse acampamento. Eu te agradeço pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Curuvi, que tem se esforçado, tem quisto ser uma igreja relevante, tem procurado temer ao Senhor, tem procurado perseverar na doutrina dos apóstolos, tem procurado viver em comunhão, no partir do pão, nas orações, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor está no nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, passeie em nosso meio, passeie ao redor dos irmãos aqui, para que a gente possa estar mais em comunhão ainda, para que a gente possa se conhecer melhor. Não só se conhecer, mas o irmão estando cheio de temor, a gente possa ver Cristo ali no irmão ao nosso lado, Pai. Que quando as pessoas chegarem na nossa igreja, elas possam ver algo diferente na nossa igreja ali. Elas possam ver Cristo ali na igreja, assim como as pessoas há 2000 anos atrás viram o Cristo encarnado ali. Que as pessoas, quando olharem para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Curuvi, elas possam ver o Cristo ressurreto. Que a gente possa ser sal da terra, luz do mundo, que a gente possa fazer a diferença, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui, Pai. Eu te agradeço por todo esse acampamento, por esse restinho de acampamento que a gente tem até aqui, até o final do dia. Obrigado por tudo mesmo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.